falando mais especificamente da legitimidade da Defensoria Pública para manejar ação civil pública, né? E vejam só, antes da Lei 11.448 de 2007, que foi a lei que alterou o artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública para prever expressamente a Defensoria Pública ali no rol dos legitimados. Antes dessa alteração, a gente não tinha uma previsão legal explícita com relação à legitimidade da Defensoria Pública. Mas a doutrina instrucional construiu uma tese que possibilitava que a Defensoria Pública ajuizasse ações civis públicas. Tá? Essa tese tinha fundamento no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, que ainda está vigente, tá? Que vai dizer o seguinte: tem legitimidade ativa para as ações coletivas os órgãos da administração indireta, ainda que sem personalidade jurídica, né? Percebam aqui, por exemplo, o PROCON. O PROCON vai entrar aqui, pode ajuizar uma ação civil pública, ainda que não tenha personalidade jurídica. E o que a Defensoria Pública fazia? Criava núcleos de defesa do consumidor e falava: olha, eu posso ajuizar através desse órgão, que é um órgão sem personalidade jurídica. Tá? E falava mais, como o Código de Defesa do Consumidor faz parte do núcleo duro do microsistema processual coletivo, eu posso expandir essa legitimidade. Ou seja, a legitimidade vai ser não só para as causas envolvendo direitos consumeristas, mas para qualquer tipo de matéria. Tá? Claro que tinha muita discussão dentro do processo, às vezes o processo era extinto sem exame do mérito, né, por ausência de legitimidade, a Defensoria Pública recorria, ganhava no tribunal, voltava, às vezes não, até que veio então ser consolidada aí expressamente na lei a legitimação para o manejo da ação civil pública, e a partir dessa legitimação da ação para a ação civil pública, decorrem aí outras ações as quais a Defensoria Pública pode se valer, então, e a partir disso se passa a discutir também a legitimidade para outras ações. Tá? Hoje, essa questão já está definida, né? A legitimidade está lá na Lei da Ação Civil Pública, foi reforçada com as alterações feitas na Lei Complementar 80, em 2009, a gente já viu ali o artigo 4º, e restou solidificada, tá, cristalizada, com a Emenda Constitucional 80 de 2014, que trouxe a redação atual do artigo 134 da Constituição Federal, que vai falar expressamente que a Defensoria Pública tutela direitos coletivos. Tá? Depois dessa alteração na Lei da Ação Civil Pública, e em razão dela, foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade, ação 3943, né, à época ajuizada pela CONAMP, alegando a inconstitucionalidade da alteração promovida na Lei da Ação Civil Pública, que incluiu a Defensoria Pública no rol dos legitimados. Tá? Essa ADIM foi ajuizada em 2007 e julgada em 2015, né, julgada improcedente, ou seja, reconhecendo a constitucionalidade da legitimação da Defensoria Pública. Depois da sentença, né, depois do acórdão, depois da decisão, ainda houve o manejo de embargos de declaração. E os argumentos dos embargos diziam o seguinte: olha, tudo bem que o Supremo disse que a Defensoria Pública tem legitimidade, mas essa legitimidade só deve existir quando a Defensoria Pública puder comprovar previamente, ou seja, no momento que ela ajuiza a ação, que a ação vai beneficiar hipossuficientes econômicos. Né? E vejam como isso pretendia limitar muito a atuação da Defensoria Pública. Para alguém desavisado, pode pensar: ora, mas a Defensoria Pública não defende os hipossuficientes? Sim, mas a gente já viu que existem vários tipos de vulnerabilidade, vários fatores de vulnerabilidade que podem influenciar no acesso à justiça e que autorizam a assistência jurídica pública gratuita, portanto, autorizam a atuação da Defensoria Pública. Por exemplo, uma vulnerabilidade ou necessidade organizacional. Então, veja como seria difícil para a Defensoria Pública, de plano, no momento do ajuizamento da ação, juntar comprovantes de que as pessoas
que seriam beneficiadas pela decisão são o hipossuficiente econômico, né? Basta a gente pensar que isso não seria viável na defesa de um direito difuso. Imagina aí, poluição de um rio, poluição do ar, e a Defensoria Pública vai então ter que constatar quem seriam as pessoas atingidas e provar que elas são pessoas hipossuficientes, colher documentos atestando essa condição, etc. Esses embargos de declaração também foram julgados improcedentes. Tá? Então, hoje, a Defensoria Pública tem legitimidade, a legitimidade está prevista na lei, já foi confirmada pelo STF, e essa legitimidade envolve quaisquer tipo de direitos, seja difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Tá? Isso ficou também plasmado na decisão do recurso extraordinário 733-433, onde se discutia exatamente se a legitimidade da Defensoria Pública envolvia também a tutela de direitos difusos. Tá? Então, difusos, homogêneos, individuais homogêneos e coletivos em sentido estrito. Lembrem-se lá do princípio da atipicidade ou não taxatividade da tutela coletiva. E a tese fixada no RS 733-433 foi a seguinte: a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em ordem a promover a tutela jurisdicional de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. Esse em tese é muito importante, porque o em tese vai rebater exatamente aquela alegação de que a Defensoria deveria comprovar de plano a hipossuficiência. Porque basta que, em tese, teoricamente, a instituição demonstre que ela está atuando dentro das suas finalidades institucionais. E se ela estiver atuando dentro das suas finalidades institucionais, necessariamente o resultado da demanda vai atingir pessoas hipossuficientes. Tá? Nesse julgamento, muito interessante, inclusive, foi dito por um dos ministros, se eu não me engano, o ministro Fux, o seguinte: ele falou, olha, a Defensoria Pública sempre vai ter legitimidade, a gente vai presumir que quando ela atue, ela tem legitimidade porque ela atua dentro das suas finalidades institucionais. Somente em casos super excepcionais, e aí ele dá dois exemplos. Por exemplo, a Defensoria Pública defendendo clientes do Itaú Personalité, ou a Defensoria Pública defendendo os associados do Jockey Clube do Rio de Janeiro. Ele fala somente nesses casos excepcionais é que a legitimidade da Defensoria Pública não existirá. Mas a instituição não tem que ficar comprovando antes do ajuizamento da ação ou no momento do ajuizamento que a ação vai atingir pessoas necessitadas, muito menos somente pessoas hipossuficientes sobre o ponto de vista econômico. Tá? Então, anotem aí que tanto o STF quanto o STJ vem adotando a ideia de legitimidade ampla da Defensoria Pública para a tutela coletiva. E mais, não é necessário que a ação atinja somente pessoas necessitadas. Tá? Posso ter uma ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública que vai atingir pessoas necessitadas e pessoas não necessitadas. Não é obrigado que atinja só pessoas necessitadas. Tá? A gente tem uma discussão sobre isso que vai ocorrer no momento da execução da sentença coletiva. Tá? E ali se discute se a Defensoria Pública, quando ajuiza uma ação e tem uma sentença procedente, se somente pessoas necessitadas podem executar essa ação ou se qualquer pessoa pode executar essa ação. Quanto a isso, existem basicamente três correntes. Tá? A primeira vai dizer que a Defensoria Pública pode ela própria executar e liquidar para qualquer pessoa, quando envolver um direito individual homogêneo, por exemplo, ela pode executar e liquidar, ainda que a pessoa beneficiada individualmente não seja hipossuficiente, não seja necessitada. Uma segunda corrente vai dizer que a Defensoria Pública pode liquidar e executar somente para pessoas necessitadas, mas não se impede que pessoas não necessitadas façam isso por meio de seus próprios advogados. E uma terceira corrente vai dizer que essa sentença coletiva só pode ser liquidada e executada por pessoas necessitadas. Tá? Para a prova de vocês, fiquem com a corrente do meio. Fiquem com a corrente do meio para a prova da Defensoria Pública. A Defensoria Pública pode liquidar e executar para pessoas necessitadas.
liquidar e executar, vejam aqui, individualmente, depois que a sentença coletiva já transitou em julgado ou no momento de uma execução provisória. Agora, isso não impede que pessoas não necessitadas possam se valer desse título judicial coletivo e realizar aí suas execuções por meio de seus próprios advogados. Agora, cuidado, cuidado. O STJ tem entendimento no sentido de que, aliás, tem entendimento não, tem uma decisão no sentido de que a Defensoria Pública só pode, aliás, vamos lá, recomeçando, o STJ tem uma decisão no sentido de que somente pessoas necessitadas poderão liquidar e executar esse título coletivo, tá? Essa sentença na ACP ajuizada pela Defensoria Pública. E aí, vejam como isso é perigoso, porque eu teria que ter uma ação ajuizada por cada legitimado para atingir os seus grupos específicos. Uma para as associações, uma para a Defensoria, uma para o MP, etc. Com risco de decisões contraditórias, tá? Nada obstante haja essa decisão do STJ, existe outra decisão do STJ mais recente que fala com relação às associações, que diz, ora, tanto associados quanto não associados poderão liquidar e executar uma sentença numa ação civil pública ajuizada pela associação. E a mesma razão, portanto, se aplicaria aí à Defensoria Pública. Então, cuidado, se a questão falar lá, decisão do STJ, você vai marcar essa corrente mais restritiva. Se não, aí você vai de acordo com a doutrina institucional que, na sua maioria, vai defender que a Defensoria Pública liquida e executa para necessitados, mas os não necessitados podem liquidar e executar por meio dos advogados. Quem defende a corrente mais ampla, que a Defensoria Pública liquida e executa em qualquer caso? Franklin, Roger e Diogo Esteves, lá no livro de Princípios Institucionais da Defensoria Pública, né? Talvez o livro mais famoso sobre esse tema, e eles vão defender isso dizendo o seguinte, olha, na verdade, o momento da execução é simplesmente uma extensão da legitimidade para ajuizar a ação. Se a Defensoria Pública pode ajuizar a ação, depois ela pode liquidar e executar individualmente, para quem quer que seja. Agora vejam só, a legitimidade da Defensoria Pública para a tutela coletiva não se esgota somente na ação civil pública, tá? A gente já viu aqui o artigo 4º, que vai falar em todas as espécies de ações, tá? Artigo 4º, 7 da Lei Complementar 80. Então, se a Defensoria Pública ela tem a missão de tutelar direitos coletivos, ela tem que ter os instrumentos necessários, ser equipada com os instrumentos necessários para fazer isso, tá? E aí, vamos lá, com relação às outras ações coletivas. Primeiro, com relação à ação popular, tá? Cuidado aí com relação à ação popular. As ações populares, né, elas têm seu surgimento em Roma, no direito romano, tá? E como ações, várias ações mesmo, não só uma ação, várias ações que eram voltadas, de certa forma, para a proteção da coisa pública. Para a proteção da coisa pública, e a característica principal era podiam ser movidas por qualquer do povo. Essas ações populares, elas desaparecem na Idade Média e reaparecem, ressurgem na Era Moderna, com o surgimento do Estado de Direito. Atualmente, então, essas ações populares repaginadas, que dão origem à ação popular atual, têm como objeto decretar a invalidade de um ato administrativo que cause lesão ao patrimônio público. Pelo menos no Brasil, então, essa é a finalidade que consta lá no texto legal. E vejam, proteção do patrimônio público vai envolver bens materiais e bens imateriais. Tá? Nesse sentido, anotem aí STF RE 824-781. Então, o objeto da ação popular se volta para qualquer ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, considerando-se como tais. E aí aqui, pela junção
dos dispositivos da Lei 4717, Lei da Ação Popular, e da Constituição Federal, a gente vê que estão abrangidos bens de valor econômico, artístico, estético, histórico, turístico, meio ambiente, patrimônio cultural e a novidade aqui trazida pela Constituição Federal, a própria moralidade administrativa. Tá? Existe, dentro do contexto da ação popular, o que se diz binômio da ação popular. Tá? O que é isso? O que é esse binômio? O binômio, na verdade, diz respeito ao requisito para ajuizar a ação popular. Para ajuizar uma ação popular, eu tenho que observar o binômio ilegalidade ou ilegitimidade, lesividade. Então, binômio ilegalidade, lesividade. Eu tenho que ter uma ilegalidade e uma lesividade ao patrimônio público para que eu possa ajuizar uma ação civil pública. A doutrina vem e vai dizer o seguinte, ora, em algumas hipóteses, eu não preciso ter a ilegalidade. Ela não precisa ser configurada. Por exemplo, quando eu trato de moralidade administrativa, tá? O ato vai ser imoral, não precisa ser ilegal. Então eu vou ter, nesse caso, imoralidade e ilesividade. Não preciso do binômio ilegalidade e lesividade, eu afasto o requisito da ilegalidade. Tá? Além disso, eu não preciso ter prejuízo econômico para que eu proponha uma ação popular, entendimento aí dos tribunais superiores, no STJ, por exemplo, recurso especial 1.130.754, tá? Posso ter uma ação popular para tutelar direitos consumeristas? Parte da doutrina vai defender que sim. STJ vai dizer o seguinte, em regra não pode. Não posso tutelar diretamente um direito consumerista. Agora, eu posso ter a tutela indireta. Como assim, professor? Não posso pedir um ressarcimento individual, por exemplo, como eu peço lá numa ação civil pública. Mas indiretamente eu posso discutir direitos dos consumidores dentro de uma ação popular. Tá? E aqui mais importante, quem é o legitimado? O legitimado para a ação popular, segundo a Constituição Federal, é o cidadão. Tá? Cuidado, que a lei vai dizer que eu comprovo a cidadania pela condição de eleitor. Tá? Mas vejam que a condição de eleitor é somente um meio de prova documental da cidadania. Então, eu não preciso ter residência no meu domicílio eleitoral. Posso ajuizar uma ação até fora do meu domicílio eleitoral. Defensoria Pública tem legitimidade para a ação popular? Tá? Cuidado, cuidado. A Defensoria Pública pode ajuizar uma ação popular como representante de um cidadão, como representante da parte. E aí, a lei complementar vai dizer, inclusive, que está dispensado a apresentação de procuração, tá? Como acontece para qualquer ação individual, onde a Defensoria Pública ajuiza a ação. Nesse caso, uma ação coletiva, mas a parte é o cidadão representada pela Defensoria Pública ou poderia ser representada por um advogado. Como parte, aí a Defensoria Pública não pode ajuizar uma ação popular. Tá? Assim como o Ministério Público também não pode ajuizar uma ação popular. Aqui a legitimidade é exclusiva do cidadão. Algumas leis estaduais da Defensoria Pública vão prever que a Defensoria Pública pode ajuizar uma ação popular. Tá? Por exemplo, a lei do Estado de Minas Gerais e do Distrito Federal. Então tenham cuidado. Essas disposições estaduais têm que ser interpretadas de acordo com a Constituição Federal. Você vai entender aí que o que a lei quer dizer é que a Defensoria Pública pode ajuizar uma ação popular representando um cidadão, tá? Mas não em nome próprio, não em legitimação extraordinária, não como parte. Além disso tudo, a Defensoria pode intervir como custos vulneráveis em uma ação popular. Tá? Não tem nenhum problema que a Defensoria Pública intervenha, inclusive já temos casos aí, concretos onde houve essa intervenção como forma de reforçar a defesa da parte mais vulnerável. Né? Um caso concreto, por exemplo, a Defensoria Pública interviu em uma ação popular ajuizada por um membro de uma comunidade quilombola, para a defesa dos direitos da comunidade quilombola. A Defensoria Pública foi lá e interviu como custos vulneráveis para reforçar a defesa daquela comunidade. Tá? Isso com relação à ACP.
Com relação ao mandado de segurança, a gente tem também uma discussão. Porque vejam só, de acordo com a lei, os legitimados legais são partido político, organização sindical, entidade de classe e associação. Tá? Isso vai estar lá na lei do MS e na Constituição Federal, quando fala do mandado de segurança coletivo. Não fala aqui da Defensoria Pública, tá? Não fala da Defensoria Pública e não fala também do Ministério Público, que são legitimados para a ação civil pública, como a gente já viu. A doutrina vai criticar isso aqui, tá? E vai falar numa espécie de legitimação expansiva. Legitimação expansiva. Para dizer o seguinte: ora, deve haver um alargamento dessa legitimidade, porque, na verdade, a regra constitucional ela trata de uma garantia constitucional mínima. Isso não impede que ela seja ampliada. E a legitimidade, então, para o mandado de segurança, ela vai ser aferida a partir da situação litigiosa que é afirmada no próprio mandado de segurança. Tratando-se, então, de uma garantia fundamental, eu não posso interpretar essa garantia restritivamente. Eu vou aplicar, então, o microsistema processual coletivo, que é essa espécie de instrumento processual coletivo, que pertence ao gênero ações coletivas, para encontrar os legitimados. Os legitimados para o MS, então, seriam os mesmos legitimados para a ação civil pública, por exemplo, para outras ações coletivas. E notem que, além da ação civil pública, esses legitimados estão previstos também para o mandado de injunção coletivo. Durante muito tempo eu não tive uma lei de mandado de injunção e, nessa ausência, a lei do mandado de segurança comaltava essa lacuna, preenchia essa lacuna. Agora a doutrina diz que tem que haver uma comunicação retornando da lei do MI para a lei do MS, de forma que você também encontra os legitimados do MS ali na lei do MI. Essa discussão chegou ao STJ. E o STJ decidiu já, em mais de uma oportunidade, que o Ministério Público tem legitimidade para o mandado de segurança coletivo, apesar da ausência expressa no texto legal. Tá? Anotem aí, por exemplo, agravo regimental no agravo em recurso especial 746-846 do Rio de Janeiro. Agora, curiosamente, no RMS 51949 e no RMS 49257 DF, o STJ decidiu que a Defensoria Pública não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, sob o fundamento de que ela não se enquadra no rol taxativo, veja só, rol taxativo para o STJ, da lei do MS. Ora, para o MP, o rol não é taxativo, para a Defensoria Pública o rol é taxativo. E aí há uma contradição em termos nessas decisões do STJ. Então, na prova objetiva, você vai seguir aí a decisão do STJ. Prova dissertativa e oral para a Defensoria Pública, você vai criticar essa posição do STJ. Primeiro porque é contrário à grande parcela da doutrina. Grande parcela da doutrina. Tá? Por exemplo, o professor Leonardo Nunes, por exemplo, o professor Hermes Zanetti Júnior, e por aí vai. E por aí vai. Tá? Na doutrina institucional eu também defendo isso. É uma parcela realmente muito grande da doutrina que diz que o rol é uma garantia mínima e que tem que ser ampliado aí para os outros legitimados da ação civil pública, incluindo MP e Defensoria. E aí você critica em razão da doutrina e considerando também as decisões do STJ com relação ao MP. Não há nenhuma razão para que haja tratamento distinto entre as instituições nesse caso. Tá? A gente tem ainda mais algumas ações que eu queria pontuar com vocês. Primeiro, pedido de suspensão de segurança de liminar ou de tutela antecipada. Tá? Esse pedido de suspensão é uma medida que visa suspender o cumprimento de decisões cuja execução possa se contrapor ao interesse público. Tá? A ideia aqui
é evitar a ocorrência de grave lesão ao patrimônio público. Previsão. Anotem aí, Lei 8437, de 92, artigo 4º, Lei 2016, de 2009, artigo 15º, Lei 9494, de 97, artigo 1º. Tá? Essas disposições legais vão dizer que a legitimidade é do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada. Tá? E aqui vem sendo admitido, inclusive pelo STF, o manejo de pedido de suspensão pela Defensoria Pública. Tá? Com o seguinte fundamento. Ora, a Defensoria Pública, embora ela não seja uma pessoa jurídica de direito público, ela é uma instituição autônoma e possui capacidade judiciária. Portanto, possui capacidade para estar em juízo, em nome próprio, inclusive. E a gente tem alguns pedidos de suspensões no STF onde isso foi admitido. Por exemplo, o mais importante deles, a STA 800, suspensão de tutela antecipada 800. Tá? Agora, existem duas possibilidades de utilização desse instrumento. Primeiro, para a defesa das funções institucionais e prerrogativas dos próprios membros. E segundo, para a defesa dos necessitados e a promoção de direitos humanos. Cuidado, essa distinção aqui nunca tinha sido feita para prejudicar a legitimidade, mas em uma decisão monocrática, na suspensão de segurança 5.049, o ministro Dias Toffoli fez essa distinção para dizer que só caberia a suspensão de tutela no caso 2, no caso de defesa das prerrogativas dos membros e funções institucionais. Sinceramente, não há nenhuma razão para fazer essa distinção. Nos outros casos, todos que chegaram ao STF, nunca foi feita essa distinção, tá? Mas é bom que você saiba que existe essa decisão monocrática. Não é a jurisprudência da Corte. A jurisprudência da Corte admite a suspensão ajuizada pela Defensoria Pública sem fazer qualquer distinção. Para a gente finalizar aqui o bloco, anotem aí que a Defensoria Pública tem legitimidade ainda para manejar o mandado de injunção coletivo, tá? Isso está expresso na lei, no artigo 13. E nesse caso aí, a própria lei do MI adotou a ideia de representatividade adequada, ou seja, a lei do MI vai dizer que cada instituição vai atuar dentro de suas finalidades. E já fala quais são as finalidades. No caso da Defensoria Pública, por exemplo, vai pegar basicamente o que está lá no artigo 134 e levar para o texto da lei do mandado de injunção. Mesma coisa com relação ao Ministério Público. Mesma coisa com relação às associações, né? Enfim, todos os legitimados do MI para o MI coletivo não são legitimados universais e a ideia de representatividade adequada já foi explicitada lá, colocando quais são as finalidades de cada um dos legitimados. Tá? Habeas corpus coletivo, ainda dentro dessa perspectiva da legitimidade, também vem sendo admitido, né? E notem que a gente teve uma discussão sobre isso, né? Se caberia ou não habeas corpus coletivo há pouco tempo, há alguns anos, e a corrente que dizia que não falava o seguinte: olha, eu não posso identificar o paciente. Então, se eu não posso identificar o paciente, como é que eu vou entrar com um HC se a Constituição Federal me diz que o HC vai ser concedido sempre que alguém sofrer ameaça ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. E aí a doutrina falava, então se eu não tenho como identificar quem é essa pessoa, eu não posso entrar, não pode ser admitido um habeas corpus coletivo. Uma outra corrente dizia o seguinte: você não pode identificar, talvez no momento do ajuizamento da ação. Mas depois, você pode liquidar e executar
a decisão, e aí nesse momento você vai identificar quem são os beneficiários. Assim como você faz, por exemplo, em qualquer ação coletiva que envolva, por exemplo, direitos individuais homogêneos. Tá? Você tem uma decisão que é genérica e depois, no momento da liquidação, você vai identificar quem são as pessoas. Cada pessoa vai ali liquidar e executar. Então, imaginem aí a situação do leading case, né, que foi o caso que decidiu que pode haver habeas corpus coletivo no Brasil. HC coletivo, HCC 143641, que tratava da prisão domiciliar para mulheres que estavam presas, gestantes ou que possuem filhos menores sob sua dependência. E aí, aqui se admitiu o habeas corpus coletivo, inclusive decidindo que os legitimados do HC coletivo são, por analogia, os mesmos que constam lá no rol do mandado de injunção, tá? Incluindo, obviamente, a Defensoria Pública. E aí, notem que nesse caso eu tenho uma decisão genérica dizendo que todas as pessoas que se encontrem nessa situação têm direito à prisão domiciliar e depois, no momento da liquidação e execução, eu vou identificar quem são essas pessoas. Podem, inclusive, entrar com pedidos individuais para liquidar e executar essa decisão coletiva. Tá? Com isso, então, a gente finaliza mais esse bloco. Agora, antes de finalizar, eu quero pontuar com vocês que a ideia de legitimidade da instituição é, portanto, uma legitimidade expansiva, tá? Principalmente nas provas da Defensoria Pública, você vai dizer que a Defensoria Pública tem que se valer de todas as espécies de ações que sejam necessárias para o desempenho de suas finalidades institucionais. Tá? Essa é a principal informação. Cuidado lá com a ação popular, né, que vai ser exceção a isso, até porque tudo que pode ser tutelado em uma ação popular pode ser tutelado em uma ação civil pública por meio da Defensoria Pública. Tá? Então a Defensoria Pública pode fazer a defesa do interesse ou do direito na mesma extensão e com a mesma profundidade através de uma ação civil pública, portanto aí se justifica que essa ação popular, no caso, seja de exclusividade do cidadão.